Bom dia, caros amigos nacionalistas, camaradas nacionalistas, domingo 11 de dezembro de 2016. Estou fazendo esse vídeo aqui excepcionalmente nesse domingo porque nos parece que nas últimas 24 horas a coisa complicou-se bastante aqui em nosso país. A delação do Odebrecht e mais as declarações aí do general do Exército, né, Sr. Eduardo Vilas Boas, eu acho que já deve ter dado aí a todos os brasileiros o tom e a direção para onde o país está caminhando, né? Eu não vou me estender nessa questão, não vou tentar explicar, nem tentar argumentar a respeito daquilo que foi dito, porque isso não vai mudar em nada a condição em que estamos metidos e o meu objetivo de estar aqui conversando com vocês agora. Nos últimos dias eu tenho veiculado alguns textos, ou melhor, não somente nos últimos dias, né? Há pelo menos 2 anos eu venho dizendo isso, que é ponto primordial, que é ponto principal, que vai ser a base de tudo, que os brasileiros deixem de recolher impostos. Os brasileiros precisam deixar de recolher impostos imediatamente. Este é o calcanhar de Aquiles de todo e qualquer governo. Sem dinheiro, essa gente vai se ver em situação extremamente complicada e daí nós vamos reclamar, nós vamos exigir a saída de todos, exigiremos a saída de todos, porque sem o nosso dinheiro eles nada podem fazer, ponto. Depois, toda vez que eu faço esse tipo de veiculação, sempre aparece um ou outro mal informado que se preocupa com se isso é sonegação ou não, né? Se isso é sonegação de impostos, se alguém vai parar na cadeia por causa disso, que as multas serão enormes, etc, etc, etc. Uma série de argumentos aí para desestabilizar e também para tirar o incentivo de que essa ideia, esse projeto siga adiante. Então vou explicar aqui para vocês agora. Não se trata de sonegação fiscal. A sonegação fiscal é quando você se utiliza de artifícios, tá? Artifícios contábeis, artifícios, por exemplo, como uma nota de menor valor, como não declarar, como não admitir, né? Ou então fazer algum tipo de mutreta fiscal para que você não pague imposto. Ou seja, você age no sentido de fraudar documentos para não pagar imposto. Perfeito? A fraude em documentos para não pagamento de imposto é conhecido como sonegação, certo? Porque depois o que vai acontecer? Vão fazer um levantamento, vão ver que você mentiu, que você acabou aí fraudando documentos, acabou fazendo uma série de coisas que são crimes. Fraude de documento é crime, e daí sim você está numa enrascada, certo? Muito bem. Mas se você recebe um boleto para pagar um determinado imposto e não faz o pagamento, você simplesmente tem uma dívida, uma simples dívida como outra qualquer, que você pode ter uma loja quando você comprar lá um aparelho de ferro elétrico e não pagar, perfeito? Você pode comprar alguma coisa e não pagar. A mesma coisa acontece com impostos, perfeito? E dentro da legislação brasileira, né, só vai para a cadeia
quem não paga pensão alimentícia. Perfeito? Este é o único crime de não pagamento, certo? Que pode levar alguém aí para a cadeia. O não pagamento de pensão alimentícia. Mas o não pagamento de impostos não é considerado crime. Correto? Então não precisa ter medo de não fazer pagamento de impostos. Inclusive na lei 8.217 de 1990 já está bastante explicitado isso. Está lá, né? E o único só pode ser considerado crime não pagamento de pensão alimentícia. Qualquer outro tipo de pagamento não é crime. Ninguém vai para a cadeia porque deixou de pagar algum tipo de conta, ou algum tipo de obrigação, ou algum tipo de taxa, ou algum tipo de imposto. Ninguém será preso por isso. Perfeito? Outra coisa que eu tenho percebido muito, e muito engraçado inclusive, né? É que uma série de contabilistas, essas pessoas que têm esses escritórios de contabilidade, se preocuparam muito quando eu comecei a fazer esse tipo de campanha e comecei a postar ali. Inclusive vocês podem até dar uma olhada nos diálogos, né, que acontecem ali no meu perfil, e você vai perceber alguns contabilistas ali reclamando. Por quê? Qual o interesse do contabilista manter o recolhimento de impostos em dia, né? Porque existe participação, porque existe corporativismo, porque existe corporativismo de contabilistas aí junto a prefeituras, junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Pare com isso, tá? Então você que, por exemplo, é um pequeno empresário e vai chegar até lá e vai dizer assim para o teu contabilista: escuta, essas guias de COFINS, INSS, eu sei lá o que, qualquer imposto sobre serviços que eu tenho que pagar esse mês, eu não vou pagar. Eu não vou pagar, eu não vou recolher isso. Mas por quê? Porque eu não vou recolher? Porque em nosso país nós não recebemos de volta, em termos de benefício, aquilo que nós recolhemos e pagamos com tanto suor e com tanto sacrifício. Essa é a resposta que tem que ser dada. Muitos também colocam o seguinte: poxa, mas todos os impostos estão embutidos naquilo que a gente compra. Como é que a gente vai fazer para não recolher? Veja, existem sim os impostos que estão embutidos naquela compra mensal que você faz de gêneros alimentícios, é claro que estão. Mas existem impostos que são cobrados via boleto, né? E quais são eles? IPTU, IPVA, taxas, multas de trânsito ou multas aí relativas aí a teu imóvel, né, por uma série de questões aí de planta e tudo mais, não é? Contribuições, existe uma série delas, né? Licenciamento de veículos, certo? Mas isso não dá muito sim. É muito importante, inclusive os governos estaduais aí, municipais, já estão de boca aberta esperando o mês de janeiro, fevereiro e março chegar, que estão aí à frente, para exatamente poder encher os cofres com dinheiro que você vai pagar, tá? Suspenda o pagamento, não pague agora, não pague agora. Não pague agora os impostos de IPTU, IPVA, licenciamento de veículos, multas. Suspenda por tempo indeterminado. A sequência dessa, vamos dizer assim, suspensão do pagamento de impostos, ela é temporária. E o segmento dela, nós vamos começar a postar aí na sequência. Porque depois de suspenso os pagamentos, depois que essa gente perceber que o dinheiro não está no cofre, aí então eles vão tentar negociar e vão tentar conversar alguma coisa.
Aí então nós vamos pedir, primeiramente, redução dos impostos. Os impostos do Brasil têm que ser reduzidos imediatamente para a retomada de crescimento. Não tem como. O governo fica colocando teto de gasto, o governo federal fica colocando teto de gasto no gasto deles, mas quem vai fazer o teto de gasto deles ser reduzido somos nós. Porque nós queremos que toda a propina que é embutida em todos os contratos de compra, venda, concessão, ou sei lá o que, contratação de obras, que os governos federais, estaduais e municipais fazem, sejam imediatamente retirados. Não pagaremos mais propinas nesse país. É isso que tem que ficar bastante claro a esses nossos políticos. Não temos mais a menor condição de fazer isso. Acabou. Brincar com a inteligência das pessoas. Quando você vai comprar 1 quilo de carne de frango no mercado da esquina e percebe que a tua prefeitura, que o estado e que a federação compra o mesmo quilo de carne de frango que você comprou pelo dobro do preço para servir em merenda escolar. Isso não cabe mais. Não podemos mais admitir serviços de baixa complexidade sendo vendidos, para prefeituras, estados e federação por preços exorbitantes e que no mercado comum, no mercado em que nós vivemos aqui, esses serviços são cobrados aí pela metade do preço. Não justifica nenhum tipo de argumento que venha de parte de políticos desse país aqui para justificar esse tipo de prática. Todos os preços, todas as negociações, todas as concessões, todos os contratos, tudo que é comprado por essas nossas administrações estão sim inflados com propina para a corrupção. Então, tudo isso que nós vemos aí na Lava Jato é apenas a ponta do iceberg, porque ela está para fora do mar, mas abaixo do nível da água tem uma montanha enorme de corrupção, de pagamento de propina. Isso está é uma instituição aqui nesse país, essa prática. Portanto, nós temos que acabar com ela. E acabar com ela é simplesmente não colocando mais dinheiro na mão do governo. Enquanto não acontecerem determinadas situações que nós, contribuintes, temos o direito de exigir, não recolheremos mais, não pagaremos mais. É essa que tem que ser a nossa atitude diante de tudo que está acontecendo nesse país, toda essa palhaçada que estão fazendo nesse país. E olha, existem passos posteriores que deverão ser dados após essa nossa movimentação em suspender o pagamento de impostos por tempo indeterminado. Existem sim, porque eu já estou de saco cheio de ver gente falando em desobediência civil e não ter visto uma única vez alguém propor algum tipo de desobediência civil, a não ser ir pro aeroporto de Congonhas, deitar no chão e ficar lá deitado no chão, um monte de gente deitado no chão para impedir que as pessoas embarquem, ou então fazer aí barricadas na rua para atrapalhar o trânsito de quem quer trabalhar, sabe? Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de velho que vive lá em Virgínia, dos Estados Unidos, e não sabe, ou melhor, saber sabe, mas não tem a menor intenção de pegar esse sistema liberal que paga muito bem a ele, dizer a verdade, Assim como ele, também existe uma série de outros. Eu não vou nem citar o nome dessa gentinha que está por aí, por trás aí de uma série de movimentos, porque não merece.
entendeu? São medíocres, são ridículos. E quem tem que chegar a essa conclusão são as pessoas que seguem esse tipo de gente, tá? O único tipo de desobediência civil que fará com que esses nossos políticos aí coloquem a barba de molho, certo? E depois, com a pressão popular, todos de A a Z renunciem, saiam fora, entendeu? Sumam do mapa, vai ser exatamente isso. Quando não tiver mais dinheiro em caixa para manter toda esse sistema corrupto, todo esse sistema político, judiciário, falido e podre que temos nesse país. Prestem bem atenção nisso tudo que eu disse. Reflitam. Eu não quero nada para mim. Se existem aí líderes interessados em levar adiante essa ideia, vocês também aí que fazem vídeos aí que tem 160, 200 mil visualizações, podem pegar a ideia e ir até lá e dizer assim, olha, vamos fazer aí um movimento para não pagamento de impostos, tá certo? Tome vergonha na cara, não precisa citar meu nome, não precisa citar o nome de ninguém, certo? Tenha coragem, seja homem, seja mulher, tenha vergonha na cara, seja brasileiro, seja nacionalista. Grande abraço a todos, bom final de semana.